No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora que eu recebi no Instagram recentemente. Como escrever uma história com dois protagonistas sem ficar confuso? Então, é fácil. Isso é moleza. Eu sei que às vezes a gente, quando nunca passou pela situação, quando nunca passou pela experiência, a gente acha assim, meu Deus, vai ser um bicho de sete cabeças, como é que eu vou encaixar dois protagonistas na história? Mas se você prestar atenção nas histórias que você já leu, nos livros que você já leu, nos filmes, nas novelas, você vai perceber que essas coisas acontecem sim, e rapidinho você vai conseguir esquematizar isso na sua cabeça. Tem uma novela, há muitos anos que eu não assisto novela da Globo, eu sou dorameira, né? Eu assisto os meus doramas, mas tem uma novela que ela é muito antiga, acho que é o Rei do Gado? Não, Terra Nostra. Eu estava outro dia na fisioterapia e tem sempre uma televisão lá e gente, não vale a pena ver de novo. Estava passando essa novela, Terra Nostra. Então, tem vários núcleos, né? A história vai se alternando entre vários personagens. A gente está acostumado com essa dinâmica nas novelas. E tem o casal principal, que era a Juliana e o Mateu, que agora eu não vou lembrar dos nomes dos atores. E eles são o casal protagonista, né? Embora tenham outros atores também de peso, a história gira em torno deste casal. E eles fazem uma viagem vindo da Itália para o Brasil, se apaixonam no caminho, né, durante a viagem. Eles se relacionam, parece que a Juliana engravida na viagem. Quando eles vão descer do navio, parece que o Mateu fica doente. Eu não lembro da história direito, gente, me perdoem. Eu dei uma lida na sinopse para eu poder relembrar. Eu sei que é uma história bonita. E eles se separam, se perdem um do outro. E o que acontece nessa narrativa? Vai alternando as cenas entre o Mateu e a Juliana. Cada um com seu núcleo, né, em outros lugares. Mas você percebe o quê? Que a narrativa ela é dividida na parte do protagonista homem, do Mateu, e na parte da protagonista mulher, a Juliana. Tem um livro, A Garota no Trem, que é bem interessante e é mais ou menos assim. A personagem principal, também já tem um tempão que eu li, né? Que é a protagonista, que faz a viagem no trem e observa as vidas de outras pessoas, e ela fica imaginando na mente doidinha dela os relacionamentos, como é a vida, aquela curiosidade, como é a vida dessas pessoas, como é que funciona, qual a dinâmica, o que acontece na vida dessa galera. E, ao mesmo tempo, entra uma outra narradora, que é uma das mulheres, né, que parece que tem uma outra narradora também, que é a atual mulher do ex-marido dela, que é a mulher que mora na casa, que ela vê um casal lindo tal, e aparece essa mulher como uma das narradoras, né, vai se alternando. E eu fiz isso recentemente. E estou fazendo isso no momento. Eu comecei a colocar meus livros, meus romances, numa plataforma chinesa chamada Buenovela. E o meu primeiro romance que eu coloquei lá foi ano passado, Meu Capitão Coreano, um dorama em alto mar. Eu comecei a escrever do ponto de vista, lembra desse termo, ponto de vista, do ponto de vista da Márcia, a protagonista. Comecei a escrever a partir do ponto de vista dela, mas eu precisava também incluir o ponto de vista do... esqueci o nome do cara. Park Jin-woo, um negócio assim, o nome do rapaz. É o Capitão Park.
eu precisava também incluir cenas em que o ponto de vista seria do parque. Então, eu dividi. Como é que eu fiz isso? Um capítulo da Márcia, o ponto de vista da Márcia, e um capítulo do parque, o ponto de vista dele. Muitas vezes, na maioria das vezes, os dois interagiam. Mas a gente sabe que quando é uma narrativa em primeira pessoa, numa narrativa em primeira pessoa, o que acontece? A gente só sabe o que se passa na mente daquele personagem. Tanto que a gente chama de narrador não confiável, porque ele está dando o ponto de vista único e exclusivo dele. A gente não sabe o que está passando na cabeça do outro. Então, quando eu quero fazer essa alternância de personagens principais, de protagonistas, eu posso fazer isso. Um capítulo pertencente, né, narrado pelo Joãozinho, um outro capítulo narrado pela Mariazinha. Eu posso ir alternando isso. Posso ter mais de 2 protagonistas? Claro que sim. O meu primeiro conselho é: construa muito bem esses personagens. Faça com que esses personagens se diferenciem uns dos outros, que eles tenham voz própria, características próprias, para não confundir, porque aí vai ficar confuso. Se todos os personagens, se os seus protagonistas forem parecidos entre si, uma voz, um jeito de falar, um passado, um estilo muito parecidos uns com os outros, aí realmente vai ficar complicado do seu leitor conseguir discernir, distinguir entre um e outro. Tem que ter... São personagens marcantes, personagens diferentes. Um dos livros que eu estou escrevendo agora, que é o da Babá, De Repente, Babá. São 2 protagonistas. Um é o Alexander, que ele é um caipira que se tornou bilionário porque recebeu uma herança de um tio-avô dele, que ele nunca tinha ouvido falar. E a Babá, que é a... Qual é o nome dela? Ai, gente, esqueci. É Vitória? É Victória? Não, Victória foi do outro livro. É tanto livro que eu escrevo. Jéssica. É a Jéssica Belmonte. A Jéssica, ela é uma enfermeira que está procurando emprego, estava desempregada. Ela tem um passado, o pai dela está preso, ela saiu do Rio de Janeiro, ela foi tentar vida nova em São Paulo, mas ela é toda malandrona. Então, ela vai lá para... Ela é gastadeira, ela é malandra. Então, ela foi lá, tá pagando bem pra caramba, eu vou trabalhar de babá. Largou a profissão dela como enfermeira, formada, e foi trabalhar de babá na casa do Alexander. Então, você vê, é um personagem que tem a sua forma própria de falar, de agir, o Alexander, porque ele é um caipira, né? Ele morava lá no interior de Piracicaba, uma pessoa humilde, que tinha um pedacinho de terra, criava galinha, e do outro lado uma pobre, metida patricinha rica, que adora gastar, que é malandra, que saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo para ganhar a vida. Então são personagens bem diferentes, com passados bem distintos, e que na hora que eu escrevo, eu consigo extrair bastante coisa deles, deixando eles bem diferentes, bem diferenciados mesmo. Então o leitor, né, a leitora vai pegar, não, aqui realmente é o Alexander. Não, aqui é a Jéssica Belmonte mesmo, não tem como confundir os dois. Então isso que eu sugiro. Você pode fazer quantos personagens, quantos protagonistas você quiser, de acordo com a necessidade da sua história. Você vai alternando os capítulos, você vai alternando os pontos de vista, mas deixa eles bem marcantes. Personagens marcantes, personagens diferentes uns dos outros, para quando o seu leitor pegar o seu livro para ler, ele vai ter até prazer
Nossa, esse personagem aqui é maneiro, gostei dele. Nossa, essa personagem, eu não suporto ela. Ai, que ódio dessa personagem. Ela é tão diferente do Alexander, é tão diferente de um do outro. Porque aí você conquista o seu leitor e vai trabalhar tranquilamente com 1, 2, 3, 4 protagonistas na sua história sem causar confusão. Você tem que, primeiro, constrói esses protagonistas, cria essas pessoas, esses personagens, deixa eles fortes, bem produzidos, que aí não tem erro. Você não vai ter problema de se confundir e de confundir o leitor. Eu espero que esse vídeo tenha respondido a sua pergunta, que tenha te ajudado. Se inscreve no canal, né, minha gente? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, me segue lá no Instagram, @babigarrete, que todo dia tem conteúdo por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.